aí, vai fazer o seu artigo acadêmico, mas bateu aquela dúvida do que você vai fazer? Qual a estrutura? Não faz nem ideia? É o seu primeiro artigo acadêmico? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar para você umas regras básicas para você fazer um bom artigo acadêmico. Oi, gente! Aqui é a Cíntia e você está no canal Estude com Cíntia. E hoje vamos falar sobre a estrutura do artigo acadêmico, o temível artigo acadêmico, mas que quando você sabe as estruturas corretas, ele pode ser mais fácil um pouquinho. Pelo menos eu acho. Então, é a organização interna do seu artigo científico. Tô me sentindo até uma cientista. Então, a primeira coisa que o seu artigo acadêmico precisa ter é o título. É meio óbvio, né? Sabia não? Mas é o título que precisa ser sucinto e criativo. Então, a partir do título, ele já tem que trazer, chamar a atenção. Tem que fazer um título criativo dentro da proposta do tema. Então, tem que pensar muito para fazer o seu título impecável, único, né? Tem que ter muito cuidado com o plágio, né? Porque isso aí é algo que faz com que muita gente reprove. E tem que ter um título aí original. O segundo, a segunda estrutura do seu artigo científico é o autor, que é quem está fazendo artigo acadêmico, né? Então você vai identificar o autor ou os autores, né? Porque tem algumas faculdades que deixam fazer em grupo, né? Tem vezes que não é somente individual que faz o seu artigo científico, né? Então você vai ter que fazer primeiro o título, depois os autores, né? Ou o autor, se for individual. Essa é uma das estruturas, né, que você tem que ficar muito atento para você estar fazendo o seu artigo científico. A terceira parte é a identificação. No caso agora, não é a identificação dos autores, né? É a identificação da instituição, do curso que você está fazendo, endereço, telefone, etc. A quarta é o resumo e palavras-chave. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês mostrando um exemplo de um trabalho. Mas, por enquanto, esse vídeo é básico, do básico, que é para você ter uma noção, para você que talvez ainda nem tenha essa disciplina ainda, mas está curioso para saber como é que faz um artigo acadêmico. Então, tem o resumo, palavras-chave, né? Em português e em inglês. Não sei se você já reparou que fica escrito lá resumo, aí tem aquela parte assim que tá escrito abstract. Acho que é assim que fala, né? Tô Google aqui. Acho que é abstract. Em português o resumo e depois em inglês. Então esse é o resumo que você tem que estar fazendo. E as palavras-chave você vai colocar de 3 a 5 palavras-chave no máximo. Você vai indicar a área de estudo, tema central, né? Essas palavras-chave é bom você deixar até para colocar no final do trabalho, para você depois dar uma lida aí no seu artigo acadêmico e ver o que você mais falou. A quinta é a introdução, que como qualquer texto, nós temos que dar aí uma introdução do que a gente vai falar, do que a gente vai abordar. Então, tem que ter a apresentação do conteúdo, né? E essa apresentação, ela precisa ser atrativa. Tem muita gente que já lê a introdução e já sabe se vai gostar do artigo ou não. Então, você tem que fazer uma introdução bem elaborada, né? E essa introdução aí, o autor vai informar o que ele pesquisou, o autor ele vai falar os motivos de sua pesquisa e vai demonstrar se essa pesquisa aí ela merece e é digna da atenção do leitor. O sexto é a fundamentação ou desenvolvimento, que é o elemento textual principal na elaboração do seu artigo científico, porque você vai ter os conceitos, vai ter as ideias, as teorias, tudo dentro do tema que você escolheu. Vai ter as questões metodológicas, né, os métodos, as análises de resultados, né, se você foi em campo, né, e coletou alguns resultados. Então, isso aí é a fundamentação ou desenvolvimento do seu artigo acadêmico. E ainda nessa fundamentação ou desenvolvimento, você pode utilizar gráficos,
Você pode utilizar subtítulos, imagens, e você também pode colocar esses subtítulos para até facilitar os tópicos, né, que você está falando. Mas é importante que você não faça subtítulos com pouco texto, porque não vai ficar legal. Se você for ficar fazendo vários títulos, né, faz o título e o subtítulo, aliás, não vai ficar muito legal se for um texto pequeno. Então, só faça subtítulos se o texto for grande e você quiser fazer aí cronologicamente, seja o que for que você tiver aí com ideia na sua mente aí, faça subtítulos só se você for falar bastante coisa. Vamos então à próxima dica, que é considerações finais, também chamado de conclusão. Essa consideração final vai explicar brevemente as ideias principais apresentadas no seu texto ou artigo acadêmico e a conclusão que você chegou aí com a pesquisa que você fez. E por fim, que é uma das mais importantes, que é as referências. Tem que ter muita atenção nessa hora. Você fez a sua fundamentação teórica. No final, você fez um artigo maravilhoso, mas no final esqueceu as benditas referências, já era, porque vai contar o seu trabalho como plágio. Tudo que você pegou na internet, você tem que colocar referência, porque nenhuma ideia sai do nada. Todo mundo que vai fazer um artigo acadêmico vai pegar uma informação de algum lugar. Vai pegar informação da internet, vai pegar talvez informação de um livro físico que você tem em casa, ou talvez até de um trabalho que alguém tenha feito, que você vai se inspirar nele, mas tem que ter referência. Então, fica muito atento, porque você pode fazer um artigo acadêmico impecável, mas se esquecer as referências, meu filho, tá frito. Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que tenha te dado aí uma noção do que é um artigo científico, um artigo acadêmico, para que quando você for fazer o seu artigo acadêmico, mite. Até mais, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, estudei bastante, mas eu espero que essas dicas aí de alguma forma possam acrescentar na sua vida agora, ou talvez no futuro você voltar nesse vídeo aqui para relembrar e fazer o seu artigo acadêmico. Já deixa essa dica aí para seus amigos, compartilha e também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque agora eu vou ficar mais presente aqui, eu prometo. Tenho postado bastante shorts, mais vídeos assim como esse. Acredito que explicativo assim tenha sido o primeiro, né? Mas eu tô preparando muito conteúdo e com carinho para vocês, porque todo o conhecimento que eu consegui eu quero compartilhar. Porque é para isso, né? Desde pequena, meu sonho. E esse sonho, acredito que é Deus, tenho fé que Deus tem colocado isso na minha vida. Para quem não sabe, eu já tenho um canal aqui do YouTube, tenho 4.000 inscritos, que é o canal cristão Cíntia Moreira. Mas eu não quis misturar o conteúdo cristão com o conteúdo da faculdade, que é até difícil para achar, né? Então, criei os canais separados. Então, fica à vontade se quiser escrever no outro também. Inscrever, né? Até mais e fica na paz. E até os próximos vídeos.